Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Cálculo 2 no segundo semestre de 2022. Nesse vídeo, nós vamos resolver alguns exercícios do livro de cálculo do George Thomas, volume 1, na sua 11ª edição. Nesse primeiro exercício, a gente vai calcular a soma desse somatório aqui. Qual é o resultado disso aqui? Para isso, a gente precisa aplicar as propriedades de somatório para poder fazer esse cálculo. Então, a primeira coisa que a gente faz é usar a distributiva. Ao usar a distributiva, a gente vai ter que, nós vamos ter aqui 2k ao quadrado, e o k multiplicando 1 vai ficar 1k do lado de cá. Depois disso, a gente precisa separar esse somatório em dois somatórios, ou seja, eu preciso separar essa soma aqui. Então, ao fazer essa separação, a gente tem esse resultado. Agora, eu preciso deixar só os k's aqui dentro. Então, esse 2 que está multiplicando, o que a gente pode fazer com ele? Posso tirar esse 2 do somatório e eu vou ficar com essa configuração. E agora, a gente usa as fórmulas que nós temos para o somatório de k e k ao quadrado. Que fórmulas são essas? A gente vai usar essas duas fórmulas aqui. O somatório de k, para o k variando de 1 até n, é n vezes n mais 1 sobre 2. E o somatório de k ao quadrado para k variando de 1 até n é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6. Então, a gente vai usar estas fórmulas para n igual a 7. Fazendo isso, a gente vai ter, então, no lugar do somatório de k ao quadrado, a gente vai ter 7, 7 mais 1, 2 vezes 7 mais 1, dividido por 6. E no lugar de k, 7, 7 mais 1, dividido por 2, que é o que está aqui. Com isso, agora a gente só faz as continhas e o resultado final vai ser 308. Ok? Para quem está resolvendo a lista, os valores deste exercício são esses aqui. O que a gente precisa avaliar? Se você está usando a distributiva, se você está separando o somatório da forma certa, se você tirou a constante da forma como deveria tirar, se você aplicou a fórmula aonde deveria, se você indicou quais são as fórmulas que você está usando, e depois o resultado final vale mais 5 pontos. Então, cada uma dessas coisinhas aqui vale 1 ponto, e a soma final mais 5 pontos. Então, o primeiro exercício valendo 10 pontos. Vamos para o próximo. Bem, no segundo exercício, ele pede o seguinte: determine uma fórmula para a soma superior, dividindo-se o intervalo AB, no caso do nosso exercício aqui, o intervalo vai ser o 0, 1, em n subintervalos iguais. Depois, considere o limite dessas somas quando n vai para o infinito, para encontrar a área sob a curva ao longo do intervalo. A curva dada aqui é 3x² e o intervalo 0, 1. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente esboçar essa curva. Eu fiz aqui um esboço desse gráfico. É um gráfico que está fora de escala, né? O número 1, o 1 aqui está muito maior que o 3, mas é só para que a gente possa visualizar o que está acontecendo. Pois bem, tendo esse gráfico, a segunda coisa que a gente vai fazer é justamente encontrar o tamanho do passo, né? o ΔX. Como é que a gente faz isso? O ΔX é o ponto final menos o ponto inicial do intervalo dividido por n. Nesse caso, 1 menos 0 dividido por n, que vai dar 1 sobre n. Tendo isso, a gente vai marcar, então, alguns pontos aqui no nosso intervalo para entender como é que esse intervalo vai ser subdividido. Então, veja, o que nós temos? O zero, aí a gente tem o primeiro ponto, que é 1 sobre n, depois 2 sobre n, 3 sobre n e assim por diante, né? Aí o penúltimo ponto é n menos 1 sobre n e o último ponto, n sobre n.
Em cada um desses intervalos, a gente vai construir um retângulo satisfazendo a condição do exercício, que é obter uma soma superior. Então, para cada subintervalo, eu vou ter que escolher um desses pontos. Então, para o primeiro intervalo, o meu C1 ou vai ser zero ou vai ser 1 sobre n. Como eu quero soma superior, eu vou ter que escolher, nesse caso, o ponto da direita. Então, veja o que nós temos. No primeiro intervalo, o meu C1 vai ser justamente o ponto da direita, vai ser 1 sobre n. Porque quando eu uso esse ponto para fazer o retângulo, eu tenho um retângulo com uma superestimativa da área. No segundo intervalo, eu tenho também o ponto da direita, 2 sobre n, então meu C2 é 2 sobre n. E assim por diante. No terceiro intervalo, o C3 é 3 sobre n, e com isso a gente consegue generalizar, ou seja, o meu CK vai ser K sobre n. Muito bem, eu tenho o ΔX, eu tenho o CK, então agora eu consigo calcular a soma de Riemann. A soma de Riemann vai ser f de CK ΔXK. O ΔXK é o meu ΔX e o meu CK é K sobre N. Então, substituindo isso na função 3x², o que nós temos? 3, o meu x é K sobre N ao quadrado vezes ΔXK. Fazendo essa conta agora, eu vou ter K ao quadrado, N ao quadrado, vezes esse N que está aqui vai dar N ao cubo, 3 sobre N ao cubo, vezes K ao quadrado. Para resolver esse somatório, eu preciso tirar esse cara do somatório, né? Porque ele é uma constante, ele não depende de K. Então, quando eu tiro esse cara do somatório, eu fico com o somatório de K ao quadrado. Esse somatório, a gente sabe quanto vai dar, e aí, o que eu tenho? 3 sobre n ao cubo, que multiplica esse somatório aqui. Muito bem. Tendo esse valor, agora a gente só vai fazer essas manipulações algébricas aqui. O que a gente vai ter? No lugar dessa conta tudo aqui em cima, a gente vai ter esse cara aqui, 6 dividido por 3, sobra 2 embaixo. Essa nova fração eu separo em pedacinhos, e aí eu tenho esse n ao cubo dividindo n ao cubo, dividindo n ao quadrado, dividindo n. O que a gente vai ter aqui agora? 2n ao cubo dividido por 2n ao cubo dá 1. 3n ao quadrado dividido por 2n ao cubo vai dar 3 sobre 2n. E o n dividido por 2n ao cubo vai dar 1 sobre 2n ao quadrado. Então, essa é a minha soma de Riemann. Agora, o que a gente vai fazer? Calcular esse limite dessa soma quando o n vai para o infinito. Então, eu vou calcular esse limite agora. No lugar desse somatório, quem que vai aparecer? 1 mais 3 sobre 2n mais 1 sobre 2n ao quadrado. E aí, quando o n vai para o infinito, esse n de baixo aqui vai para o infinito, e se o denominador vai para o infinito, a fração vai para zero, essas duas frações vão para zero, o resultado fica uma unidade de área. Então, para quem tem que corrigir essa lista, aqui estão os valores. Esse esboço do gráfico, 2 pontos. Encontrar o ΔX com a conta, 2 pontos. Encontrar o CK, também mostrando por que você chegou nesse valor, 2 pontos. A soma de Riemann, 2 pontos. E o resultado do limite, mais 2 pontos. Ok? Vamos para o próximo exercício. Bem, nesse próximo exercício, o que a gente precisa é expressar esse limite na forma de uma integral definida. Muito bem, o que nós precisamos fazer? Vamos olhar para esse limite aqui e a gente precisa entender o que? Primeira coisa é identificar quem é a função que está sendo usada nesse caso, para essa soma de Riemann. O que a gente observa então? Que
esse cara que está aqui dentro é a minha função. Como o que eu tenho aqui é o f de ck, e o ck está exatamente aqui, ó, nesse quadradinho, o que a gente observa? Que o f de x, que é de onde vem o f de ck, vai ser justamente a raiz de 4 menos x quadrado. Tá certo? Então, no lugar do ck, vai aparecer o x. Essa integral aqui, desculpa, esse somatório é justamente quem vai ser a minha integral, e esse delta xk vai ser justamente o meu dx. O que fica faltando? Identificar os intervalos dessa integral definida. Como ele está dizendo que P é uma partição de 0 a 1, então essa integral vai ser justamente uma integral de 0 até 1 de f de x dx. Nesse caso, não tem muito o que dividir esse processo de resolução do exercício. Então, quem conseguiu escrever, entender que o limite desse somatório é essa integral, acertou a questão. Nesse último exercício, o que nós vamos fazer, o exercício pede para que a gente, a partir dessas informações a respeito das funções f e h, que ele supõe que elas sejam integráveis, então, a partir dessas informações, ele quer que a gente resolva estas outras integrais aqui. Começando então pela letra A, o que a gente tem? A integral de menos 2f de x dx, de 1 até 9. A gente sabe quanto vale a integral de f de x dx de 1 até 9. Portanto, basta que a gente tire esse menos 2 da integral, a gente faz com que apareça a integral de f de x de 1 até 9. Então, usando a propriedade que está aqui, a gente identifica essa propriedade aqui, ou seja, a gente sabe que isso aqui vale menos 1. Como isso aqui está multiplicando por menos 2, a gente tem menos 2 vezes menos 1, ou seja, o resultado disso aqui vai dar 2. Na letra B, a gente tem a soma de f de x mais h de x de 7 a 9. Como a gente conhece os dois valores, né, tanto de f quanto de h, de 7 a 9, a gente apenas separa essas duas integrais, que é uma das propriedades de integral, e aí a gente identifica, né, esses valores. A integral de f de x está aqui, então essa primeira integral vale 5. A outra propriedade é a integral de h de 7 até 9. A gente identifica essa propriedade aqui, isso aqui vale 4. Portanto, o nosso resultado final vai ser 5 mais 4, que dá 9. No item C, a gente vai ter que fazer não só uma separação, como tirar constantes de dentro da integral. Então, aqui, ó, eu tiro esse 2, tiro esse 3 e separo aqui nesse menos. Então, o 2 está para fora, né? Vou dar uma frisadinha aqui. Ó. O 2 está para fora, separei no menos e o 3 está para fora. Então, a gente identifica aqui tanto a propriedade de f de x de 7 a 9 quanto a de h de x de 7 a 9. Um vale 5, outro vale 4. Então, o resultado que nós temos é 2 vezes 5, menos 3 vezes 4. 2 vezes 5 dá 10. 3 vezes 4 dá 12. 10 menos 12, menos 2. A próxima, a integral de 9 até 1 de f de x. A gente conhece a integral de 1 até 9, então a propriedade diz que quando eu inverto, eu troco de sinal. Então, o que eu vou ter aqui é a menos a integral de 1 até 9. Esse valor a gente sabe que vale menos 1. Com o menos 1 que tinha antes, esse resultado dá 1. Por fim não. No E, eu tenho a integral de 1 até 7. Só que quando eu olho aqui, nenhuma delas é de 1 até 7. O que a gente precisa observar? Que o intervalo de 1 até 7 eu posso dividir como sendo o de 1 até 9 eu posso dividir como de 1 até 7 e 7 a 9. O que significa que a integral de f de x de 1 até 9 é a integral de f de x de 1 até 7 mais a integral de f de x de 7 a 9. Portanto, a integral que eu estou querendo
é essa daqui, do meio. Então, essa integral eu passo para lá, dividindo, subtraindo. Então, o que nós temos é que a integral de 1 até 7 é a integral de 1 até 9, menos a integral de 7 a 9. O que nós temos é que esse primeiro integral vale menos 1, a segunda integral vale 5, e o resultado disso vai ser menos 1, menos 5, que dá menos 6. E agora sim, por fim, a integral de 9 até 7 de h de x menos f de x. A primeira coisa que a gente faz é inverter esses limites de integração, trocando o sinal da integral. Agora eu separo isso em duas integrais. Eu tenho menos h de x menos f de x. Portanto, menos h de x mais f de x. De novo, as propriedades dizem que essa primeira vale 4, a segunda vale 5. O que significa que esse resultado é menos 4 mais 5, que dá 1. E os valores de cada uma desses itens está aqui. O primeiro item vale 1 ponto, o segundo também, o terceiro já é um pouco mais complicadinho, vale 2, o quarto também não é tão difícil, vale 1, o quinto é o mais complicado deles, então ele vai valer 3 pontos, sendo que 1 ponto é para justificativa de que você pode fazer essa conta, e os outros 2 pontos é pela conta. E por fim, o último, o f, também vale 2 pontos. E com isso a gente encerra essa primeira lista de exercícios. Espero que vocês tenham aproveitado. Bons estudos!